Caríssimos fiéis, nós temos no Evangelho de hoje este encontro dos discípulos de São João Batista com nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista que se encontrava na prisão de Maqueronte, por denunciar o relacionamento adulterino de Herodes. Enquanto isso, nosso Senhor Jesus Cristo fazia seus diversos milagres e anunciava o Evangelho, curava os doentes e denunciava a hipocrisia farisaica e atraía muita gente. Naturalmente, pelo afeto que possuíam para com São João Batista, os discípulos de São João estavam receosos. Dizem a ele: Mestre, sabe aqueles homens que estão contigo para lá do Jordão e a quem desses testemunho? Pois eis que eles também batiza e todos vão a ele. Ou seja, sabe nosso Senhor, eis que estão todos indo a ele. Todos seguem nosso Senhor. Era muito duro para aqueles discípulos de São João ver alguém maior que São João se levantar e ser seguido pelas multidões. Evidentemente, São João busca mostrar que isso é justamente aquilo que deveria ocorrer. Ele lhes diz: ouvi se uma pessoa se casa e todos lhe fazem festa, deve seu amigo entristecer-se? Não, mas o amigo do esposo que está perto dele e o escuta, alegra-se grandemente com ouvir a voz do esposo. Esta é a minha alegria e é perfeita. É preciso que ele cresça e eu diminua. Ou seja, é preciso que nosso Senhor cresça e que São João diminua. São João deve desaparecer para que Cristo, de fato, cumpra a obra da redenção para a qual ele se encarnou. Nosso Senhor Jesus Cristo justamente veio para cumprir tudo aquilo que foi profetizado, e é ele que foi anunciado por São João. São João é o precursor do Salvador. No entanto, estando na prisão, São João não consegue dissipar a tristeza da parte de seus seguidores e os envia para testemunhar a obra de Nosso Senhor, para que eles possam ouvir diretamente do Verbo encarnado quem ele é e quem é São João. Ele envia 2 de seus discípulos para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? A finalidade deste envio foi percebida por Nosso Senhor, que em presença dos 2 enviados multiplicou os milagres. No momento de despedi-los, disse: ide agora e referi a João o que ouvistes e o que vistes. Depois, querendo mostrar como lhes lia nos corações, acrescentou: e felizes aquele que não se deixarem escandalizar por aquilo que eu fiz. E para aqueles que o seguem, ele deixa claro qual é a missão de São João Batista. Justamente, mais que profeta, mais aquele que veio preparar os caminhos do Salvador, pregando a penitência,
e anunciando o Messias prometido e indicando quem é Ele. De fato, nosso Senhor vai dizer: entre os filhos da mulher não surgiu outro maior do que Ele. De fato, Ele é o arauto pronunciado para me preparar o caminho. Então, nós temos dois pontos muito importantes no Evangelho desta missa. Aquilo que nosso Senhor diz de si mesmo e aquilo que Ele diz de São João Batista. Justamente, nosso Senhor deixa claro quem Ele é. E aqueles dois embaixadores de São João Batista são encarregados de dizer a São João aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram. Mas nós não temos no Evangelho aquilo que eles ouviram. Ou seja, Cristo disse claramente algo de si mesmo. Ou seja, eles ouviram nosso Senhor proclamar-se Filho de Deus, Deus igual ao Pai. O Evangelho não nos refere exatamente quais foram as palavras de nosso Senhor, mas nós temos inúmeros equivalentes que nos mostram a autoridade, que nos mostram ao Senhor demonstrando a sua divindade, a sua missão divina e os direitos que lhe competem enquanto Deus. De fato, um dia São Filipe lhe roga ver Deus Pai, de quem nosso Senhor falava tão insistentemente, e nosso Senhor lhe diz: Filipe, quem me vê também vê o Pai. Isso é justamente uma asserção inaudita em toda a história da humanidade. Quem me vê, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não há senão um só Deus, e ninguém é semelhante a Ele em todo o mundo. E eis que este homem, Jesus, afirma ser Deus juntamente com o Pai. Afirma possuir a mesma eternidade, o mesmo poder, a mesma ciência, a mesma natureza e a mesma vida divina. Nosso Senhor é Deus, e Ele disse também a Nicodemos, na noite em que o admitiu a uma conversa secreta. Repetiu ao cego de nascença, depois de lhe haver dado a vista. Proclamou solenemente a multidão que o cercava no templo. Disse-o diante de Caifás, o hipócrita, que procurava um pretexto para condená-lo. Jesus não somente afirmou ser Deus, mas também ter os mesmos direitos que só competem a Deus. A onipotência no céu e na terra, por exemplo, dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele também pede para si um amor acima de todas as coisas. Quem não me ama mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que sua filha, não é digno de mim. Ou seja, ele está falando que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E só a Deus se pode dar semelhante amor. Ou seja, ele está dizendo claramente que Ele é Deus e como Deus nós devemos amá-lo. E se Ele o diz, é porque Ele o é. E assim nós vemos nosso Senhor, que se afirma ser Deus, sendo perfeitamente equilibrado, simples, sincero, bom, de forma que Ele não se ilude, não nos ilude. E não somente Ele o disse, mas comprovou com os fatos. E os dois enviados de São João Batista viram coisas que não pode fazer senão aquele que é Deus, que é o Senhor da vida e da morte. De fato, os milagres não são meros acontecimentos,
mas nosso Senhor fez milagres para demonstrar a sua natureza, a sua missão e a sua autoridade divina. Certamente, ele multiplicou os milagres diante dos 2 embaixadores do Batista. E ele faz os cegos verem, sob o império da sua palavra, diante de todas as pessoas, ele faz os cegos verem. Ele fez mudos falarem. Ele fez coxos andarem normalmente. Ele ressuscitou o servo do centurião. Ele ressuscitou o filho único da viúva de Naim. Ele deu toda a sua atenção àqueles que eram renegados, excluídos, pobres, anunciando-lhes o Evangelho. Nosso Senhor não veio para redistribuir renda. Nosso Senhor não veio para eliminar a pobreza, muito pelo contrário, disse ele: pobres terão sempre entre vós, mas eu tereis por pouco tempo. Nosso Senhor nada tem de reformador nem de revolucionário. Ele anuncia a boa nova aos pobres. É o maior bem que nós podemos dar, é justamente o bem espiritual, dar o céu. Não há bem maior que esse. Nosso Senhor se preocupa com a alma dessas pessoas. Quem se preocupa somente com o dinheiro é Judas, o traidor, que em primeiro lugar se preocupa em dar o dinheiro e não dar a devida honra a Deus. Por isso que quando derrama-se um vaso de perfume precioso na cabeça do Senhor, ele reclama. Ele está mais preocupado com o dinheiro do que com a honra devida a Deus. Por isso, tantos e tantos falsos profetas da falsa teologia da libertação se assemelham a Judas e não a Nosso Senhor. Esses milagres Nosso Senhor o fez para demonstrar a sua missão e a sua natureza divina. E bem-aventurados aqueles que se deixarem persuadir. Mas não é de se admirar que muitos não o seguiram, que o abandonaram, que acharam muito duras as suas palavras. E é por isso que Nosso Senhor se queixa. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, se os milagres que foram feitos entre as vossas regiões tivessem sido feitos em Tiro e Sidão, essas já se teriam convertido. Muitos são os que não se deixam persuadir pela graça e pelo anúncio da santa doutrina católica, seja pelo sacrifício que é pedido, seja pela obstinação da inteligência. E a eles não se dá desculpa. Mas nós podemos muitas vezes pensar: tudo bem, sou um pecador, mas não sou obstinado. Caríssimos, a obstinação não é um ato, mas é a consequência. É a consequência de muitas e muitas escolhas de não seguir a Nosso Senhor. O obstinado não percebe que ele chegou à obstinação. Aquele que só por um milagre de Deus poderá ter a conversão pela sua obstinação, não percebe que ele chegou até ela. A obstinação é consequência de muitas e muitas persistências no pecado.
A obstinação é a consequência de muitas e muitas confissões adiadas. A obstinação é a consequência de muitas e muitas orações abandonadas. Nosso Senhor está diante de nós a todo instante, dando esse testemunho que Ele deu aos discípulos de São João Batista. Ele nos dá mais, inclusive, mais, porque a esses discípulos foi dado a conhecer pela palavra e por aquilo que eles viram. No entanto, a nós é dada a graça, é dado os sacramentos, é dada uma força que vem de dentro, e não um mero testemunho externo. Nós somos privilegiados, nós temos um privilégio maior que esses discípulos tiveram. Afinal, mesmo diante de ouvir e ver, nós tivemos cidades, como diz nosso Senhor, infelizes que renegaram. Agora, nosso Senhor nos chama de dentro, pela graça. Ele se dá a si mesmo a nós no Santíssimo Sacramento do altar. Nós temos pastores que nos pegam pela mão e nos conduzem à verdade e que nos dão bofetadas até se necessário. Como, muitas vezes, o pastor tem que dar algumas bofetadas na ovelha para que não caia no poço. Cabe a nós, portanto, nos lembrar sempre que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós para a nossa salvação. Aproxima-se o dia de Natal, o dia que a igreja há de recordar a todo mundo o mistério da redenção, o mistério do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça que então jorrou deste mistério para todos os homens. Graça esta que será relembrada, mas não somente relembrada, que será reatualizada a todos nós por meio da celebração dos santos mistérios. E nós devemos justamente estar preparados para receber essa graça, que é a graça da encarnação. Deus eterno nasce criança por nós, e aqui é um abismo de amor e de misericórdia, cujo fundo nunca nos será possível compreender e ver. Santa Maria Madalena de Paz, com uma incessante adoração amorosa, repetia centenas de vezes ao dia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Santo Afonso Maria de Ligório não sabia estudar se sobre a sua mesa de trabalho não via a bela imagem do menino Jesus. E infinitas vezes beijava-o, adorando aquele que ali estava representado. Caríssimos, nesta segunda semana do Advento, a exemplo dos santos, muitas vezes ao dia nos lembremos do menino Jesus. Digamos: menino Jesus, agradeço-vos ter nascido por causa de mim. E o fato é que nós devemos justamente nos lembrar constantemente de que nós temos Deus conosco, Deus que se fez carne, Deus que habitou entre nós, e que Deus que se fez hóstia e está a todo instante ao nosso alcance para ser adorado, para nos consolar, e que se dá por nós no santo sacrifício da missa. É muito fácil esquecer disso. De fato, nós não vemos Deus como viram aqueles discípulos de São João Batista. De fato, nós não vemos o céu, não vemos o inferno, não vemos nossos santos anjos da guarda. Nós somos facilmente absorvidos pelo mundo. E absorvidos pelo mundo, nós somos absorvidos por tudo aquilo que quer perder a nossa alma. Nos colocamos sob a influência do demônio. Nós nos sujeitamos à nossa própria carne e somos oprimidos, influenciados e enganados por este mundo apóstata. E é por isso que devemos nos esforçar para nos lembrar todos os dias da santa encarnação, deste menino Jesus que nasce para morrer por nós. Primeiramente, com uma rotina constante de oração.
com a meditação diária feita já pela manhã, para que nós possamos dar a direção do nosso dia para Deus, com as santas jaculatórias que são tão úteis para pedirmos o socorro de Deus e para nos lembrarmos a cada instante dele, com as sagradas imagens tão oportunas, uma vez que nós conhecemos somente aquilo que toca os nossos sentidos. Neste período do Advento e do Natal, nós temos essa preciosíssima tradição franciscana, que são os presépios. Gente, o presépio não é decoração. O presépio é um sacramental. O presépio é um meio de contemplação, de contemplar a humanidade de Jesus, de contemplar a sua infância. Não sei se vocês já perceberam, mas diante dos presépios nós temos o que? Genuflexórios. O presépio não é simplesmente para manifestar uma beleza, não é uma decoração, não é algo para a gente chegar e ver, nossa, que bonito, é para rezar. A árvore natal, instituída por São Bonifácio, apóstolo da Germânia, também nos deve lembrar o menino Jesus, que nos dá a vida, pois o pinheiro é a única coisa verde que você vê na neve, no inverno. Ele aponta para o céu e ele é decorado com bolinhas e luzes que simbolizam as almas que hão de se salvar. A mesma coisa a guirlanda de Natal, verde, colocada diante da porta, como o sangue do Cordeiro impediu a morte de adentrar a porta a casa dos hebreus. Caríssimos, as santas imagens devem nos lembrar de Nosso Senhor. A meditação deve dar direção ao nosso dia. A oração deve nos dar a força e a constante contemplação da nossa eternidade. As jaculatórias idem. E, enfim, a penitência e a mortificação, fazer aquilo que nós não gostamos, fazer aquilo que nos é desagradável, por amor de Deus, mortificar e domar a nossa carne é necessário para que nós não nos sujeitemos a ela, mantenhamos um saudável desconforto que nos faz ter o devido consolação nas consolações legítimas, sem exagero, e nos faz não nos conformarmos com este vale de lágrimas que nos dá somente tristeza e angústia. Tenhamos em mente a encarnação de Nosso Senhor, tenhamos em mente esse menino Jesus que nos traz a vida. Lembremos dele fazendo visitas, não somente ao Santíssimo Sacramento, mas oportunas visitas ao presépio durante esse tempo do Advento e do Natal. Presépio que permanecerá até nós até o dia 2 de fevereiro. Teremos muitas oportunidades de contemplar o menino Jesus e de dar justamente a devida adoração ao Verbo encarnado. Não nos esqueçamos deste divino menino e mantenhamos a fé, um olhar de fé durante esse tempo do Advento, para que nós possamos recebê-lo dignamente e frutuosamente no Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.